Shalom, amada igreja do Senhor, querido irmão, amigo, e estamos aqui com esse firme propósito, todo dia, enquanto Deus permitir, trazer essa palavra para o teu e para o meu coração. Hoje vamos refletir um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11, aprendendo com Cristo no deserto. Muitas vezes nos sentimos num verdadeiro deserto da nossa vida. Não o deserto literal, mas o deserto que muitas vezes vem representar para nós fraqueza, sofrimento, cansaço, luta. Mas temos que entender que quando tudo parecer nos ser contrário, no deserto nós vamos encontrar lições importantes, lições que vão nos trazer um entendimento muito claro a respeito de Deus. E se vocês prestarem atenção, vocês leitores da palavra de Deus, observam que grandes homens de Deus tiveram a experiência do deserto. E o próprio Jesus foi no deserto tentado. O texto em Mateus 4 nos faz lembrança disso. Então, vamos começar a entender que aquela tentação de Jesus no deserto, como identificar as tentações que sobrevêm à nossa vida. Eu estou falando particularmente do versículo 2 e 3 do texto de Mateus 4. O primeiro aspecto nessa tentação de Jesus foi que ela ocorreu depois de 40 dias no deserto. Não fora, eu quero tentar dizer assim, não foi no primeiro dia, no segundo dia, porque muitas vezes nós entramos no nosso deserto e no primeiro instante já encontramos tanta dificuldade e queremos abandonar, queremos sair correndo do deserto sem aprender as lições que o deserto implica. Jesus fora tentado depois de 40 dias, ou seja, um período todo em que ele enfraqueceu fisicamente, ele enfraqueceu em todas as áreas da vida, porque nós podemos imaginar, eu falo por mim, tá certo que eu não sou Jesus, mas eu quero dizer, eu posso fazer um jejum de poucas horas, mas chega um determinado momento, eu imagino que você também, o organismo começa a sentir uma fraqueza, e isso vai derrotando não só o aspecto físico, como emocional. O nosso ânimo é outro. Então, a tentação vem nos momentos de fraqueza. A tentação vem sabendo que nós seremos um alvo mais fácil quando estivermos enfraquecidos. E de uma forma infantil, o inimigo foi tentar Jesus depois de 40 dias, imaginando que ele estaria fraco. Mas Jesus sempre foi forte, amém? Por isso, Jesus, mesmo num momento como esse de deserto, ele trouxe aqui uma lição que mesmo depois de um longo tempo de luta, você não pode esmorecer, você pode de fato renascer, renovar-se, né? Outro aspecto importante é que passando pelo deserto, nós vamos entender que somos afligidos em muitas áreas da nossa vida. Uma delas é o que acabei de falar, citando o ataque que o inimigo fez a Jesus. Depois de 40 dias, com fome, enfraquecido fisicamente. Não se enganem, achando depois de 40 dias que Jesus estaria forte fisicamente. Não, ele estava enfraquecido sim. E o inimigo sabia disso, por isso tentou depois de todo esse tempo. E é assim também com você. Você pode enfrentar um problema hoje, e se a bênção não vem hoje, o dia de amanhã é mais difícil para você. E se isso aí se perpetuar durante uma semana, você está uma presa fácil, fisicamente falando. Então nós devemos entender que para enfrentar as tentações que irão vir sobre nós, nós temos que observar os nossos limites,
até onde podemos ir, até onde podemos chegar, fisicamente, emocionalmente, e também o apego a algumas coisas que nós temos. Quando nós olhamos para falar sobre essa ótica física, a questão do orgulho, do sentimento e dos nossos bens, a primeira pessoa que nos sobrevém e que age nesse entendimento é Jó. Jó perdeu, veja todas as áreas que Jó perdeu. Ele perdeu saúde, perdeu o ânimo quanto a sua parentela e os seus amigos, o emocional dele, e perdeu os seus bens. As 3 áreas que o homem está sujeito às suas fraquezas quando ele está no deserto. Agora, eu quero te dizer que essas 3 áreas têm que ser conhecidas de nós. Eu vejo muitas pessoas errando, pecando e sendo levadas ao erro, não suportando uma tentação, porque mesmo conhecendo os seus limites, ele não faz nada. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo clássico que é vivido até mesmo dentro das igrejas. O homem, por exemplo, que tem uma fraqueza sexual por mulheres, e ele sendo casado, ele tem que se policiar. Ele não pode abrir brechas para que a oportunidade do erro, do adultério, ocorra na sua vida. De que forma? Se policiando. De que forma? Não ficar sozinho com uma mulher. É uma das formas. Então, mesmo tendo um serviço pastoral para fazer, nunca vai sozinho visitar uma irmã. Leve a sua esposa. Então são coisas, são práticas tão corriqueiras, mas que muitas vezes nós negligenciamos as nossas limitações e por isso vem a queda, por isso vem o erro. Agora, nós podemos finalizar essa reflexão dizendo que nós temos uma arma infalível para vencer as tentações que nos sobrevêm. A primeira dela é conhecer a Bíblia. Jesus, quando teve o embate com o inimigo usou a Bíblia, né? A palavra diz, ordena aos teus anjos, tal, mas Jesus também retrucou a ele, dizendo ao Senhor, não tentará. Então é uma forma de você vencer as tentações, conhecendo profundamente a palavra de Deus e sabendo que no momento da prova Deus estará ali ao teu lado. A Bíblia está recheada de exemplos que ele te mostra que você não lutará sozinho. Depois, não só ler a Bíblia, conhecê-la, mas crer nela. Isso é fundamental importância. Eu conheço grandes teólogos que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas o exercício diário da sua vida frente ao que a Bíblia ensina é tão pequeno que eu fico imaginando para que tanto conhecimento se a prática dela é tão menor. Eu conheço em particular, ou melhor, conhecia, porque é falecido, um pastor que conhecia a Bíblia de cor, de ponta a ponta. Era impressionante, você falava, onde está escrito tal coisa? Ele ia lá, dava o capítulo, o versículo, só que ele venceu com essa sua sabedoria só para ego próprio, porque ele morreu, infelizmente, combatendo a igreja de Cristo. E eu vejo que isso mostra que o importante não é só conhecer, mas crer nela e fazer dela a prática. E quando nós fazemos e colocamos fazer dela prática, nós estamos dizendo, temos que meditar nela de forma contínua, porque em todo momento ela vai se apresentar como uma válvula de escape, a orientação que precisamos para vencer as tentações. E por fim, eu quero terminar dizendo que a Bíblia não é para ser questionada. Eu vejo muita gente querendo conhecer a Bíblia, questionando a ela. A Bíblia é um ato de fé. Você tem que acreditar no que ela está te falando. Embora que racionalmente você não entenda como é possível ter acontecido aquilo que é narrado, eu quero te dizer que a fé ela tem que ser obedecida, ou melhor, a Bíblia tem que ser obedecida mediante a fé. Simplesmente acreditar.
E parece que isso às vezes é difícil para o homem parece que está longe de querer ser obediente a algumas coisas que ele não compreende. Mas eu quero te dizer, não queira compreender Deus. Deus é Deus, você aceitando Ele dessa forma ou não. Então é tempo de você mudar um pouquinho a cabeça. Aceite toda a palavra de Deus como divinamente inspirada. Inspirada por quem? Por mim? Por um teólogo? Não, inspirada por Deus. Então aceite a Bíblia e você não vai ficar mais em dificuldades para vencer suas tentações. Busque nela, conheça ela, medite nela, que ela vai ser a arma infalível para você vencer as tentações como venceu Jesus. Ok? Um grande abraço para todos vocês que nos deram a honra de estar nesse programa. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.